Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gigal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir ao Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou essa promessa, essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje já tenho 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dai-me esse monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Esse trecho da Bíblia é um trecho onde Calebe, ele está conversando com Josué, e ele está relembrando a Josué anos após, 40 anos após, uma palavra de Moisés em relação a uma promessa que lhe daria uma terra. E aí ele comenta de um fato que aconteceu com ele e com o próprio Calebe, quando Moisés envia os espias para que eles pudessem olhar a terra prometida, a terra que manava leite e mel, onde um cacho de uva era tão gigante que 2 homens precisavam carregar. E havia uma promessa de que Deus entregaria aquela terra na mão de Israel. Mas aí 10 espias, eles olham para aquele lugar e tudo que eles conseguem enxergar é uma terra repleta de gigantes, que seria impossível de se vencer, a ponto deles se olharem como gafanhotos na presença daqueles gigantes, gafanhotos que poderiam ser pisados a qualquer momento, estraçalhados. E esses homens, eles chegam para relatar isso a Moisés e eles contaminam o coração do povo, porque afinal de contas, eles chegam para o povo e eles dizem que não tem jeito, não tem solução, que entrar ali seria um suicídio, que estar naquele lugar, apesar de manar leite e mel, era impossível vencer o gigante. Agora, pensa bem, um povo que viu todos os milagres lá no Egito, um povo que caminhou ali pelo deserto, um povo que viu roupa crescer, um povo que viu as manifestações de Deus no deserto, um povo que viu o maná cair para que eles pudessem comer. O povo que viu o mar se abrir, esse povo agora, ele não confia na palavra do Senhor, e porque eles veem os gigantes, eles acham difícil demais. Eles esqueceram tudo que o Senhor fez, e talvez a gente seja meio assim também. Talvez Deus já fez um monte de milagres na nossa vida, e parece que a gente, às vezes, esquece no momento de problema e de dificuldade, a gente esquece que a promessa do Senhor, ela vai acontecer, e que é impossível que ela não se cumpra. Só que Calebe e Josué, eles têm uma mentalidade diferente a respeito disso. Quando eles olham aqueles gigantes, eles não olham os gigantes. Tudo que eles enxergam é uma terra promissora, uma terra que Deus falou que entregaria na mão deles, e, portanto, se Deus falou, Deus entregaria. E a visão desses homens é diferente, que para eles, enquanto alguns homens olharam e achavam que eram como gafanhotos perante aquele gigante, Josué e Calebe, eles entendiam, olha, essa é a terra prometida, essa é a terra que Deus nos deu, essa é uma terra que mana leite e mel, essa é a terra onde nós teremos os nossos alimentos.
E se os gigantes não saírem da frente, até eles nos serão por comida. Porque a percepção deles era uma percepção diferente. De certa forma, eles entendiam que, ainda que aqueles gigantes fossem grandes demais, Deus era muito maior do que eles, e Deus era aquele que cumpria a sua promessa. Porque, como diz as Escrituras, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, eles tinham a certeza, a plena convicção de que eles poderiam entrar ali. Agora, a gente fala muito dessa questão do deserto, do povo ficar rodando no deserto 40 anos. Só que agora já se passaram mais anos ainda, e aqueles homens ainda não entraram naquela terra que Deus já os deu. E agora Caleb, aí Moisés, ele libera uma palavra, e ele fala assim, ó, essa terra é sua, essa é sua, essa é sua, e ele começa uma distribuição. E aí quando Caleb, anos depois, Josué agora está comandando o povo de Israel, e Caleb vai até Josué e fala assim, cara, você lembra da palavra que Moisés me deu? Moisés me deu uma palavra que ele me daria tal terra, que tal terra me seria por herança. Isso, ele já com 85 anos, irmão. E ele diz assim, ó, e eu estou com pleno vigor. Assim como eu estava naquela época, eu continuo assim, seja para a guerra, seja para o que for. E ele, agora, ele pede a Josué e diz, olha, eu preciso dessa terra, eu preciso que você me entregue essa terra. E aí a palavra de Josué é que então a terra seria dele. Mas aí e ele diz para Josué assim, olha, e eu estou indo, estou com vigor porque eu vou para batalhar e eu vou conquistar essa terra. Por quê? Porque apesar de Deus ter dado a terra a eles, os gigantes ainda habitavam lá. Mas Caleb não queria saber, irmão. Ele entendia que havia uma palavra de Deus que foi dada a ele através de Moisés, de que entregaria uma terra para ele, porque ele iria entregar essa terra para ele. Então ele tinha plena certeza que, independente do que houvesse lá, a terra seria dele. Porque não tinha a ver simplesmente com a força dele, mas com quem ia com ele quando ele precisasse entrar em guerra para isso. Agora olha só, cara, havia uma promessa, muitos anos, e ele esperou até que fosse o momento correto dele receber essa promessa. E olha que talvez a gente seja apressado demais quando nós recebemos uma promessa do Senhor, e talvez pareça que passaram-se muitos anos e a gente até se esquece da promessa, porque afinal de contas está demorando demais, e como diz as Escrituras, a promessa tardia, ela adoece o coração. E a gente vai ficando, às vezes, descrente daquilo que o Senhor nos falou, porque afinal de contas já tem tanto tempo e parece que ela não acontece. Mas Caleb, ele nunca desistiu da promessa, mas ele discerniu o tempo correto de pedir essa promessa. De chegar para Deus e falar assim, Deus, agora é a hora do cumprimento da sua promessa. Agora olha que interessante, a promessa veio com um monte de problema dentro, irmão. A promessa veio com um monte de gigantes a ser derrubado dentro. Agora a terra era dele. Mas ele tinha que entrar lá e expulsar aqueles que não eram donos da terra, porque agora Deus tinha dado essa terra para ele. Então a primeira coisa é que ele entendeu o tempo de Deus, mas depois, irmãos, ele teve o discernimento de entender o tempo certo. Então a nossa questão é que existem promessas que são liberadas sobre a gente e que elas parecem que demoram demais, mas elas têm o tempo correto do Senhor. E no meio disso a gente murmura, no meio disso a gente esquece dos milagres que ele já fez, no meio disso a gente olha para o perigo, ou para as consequências, ou para aquilo que parece que não está dando certo, e a gente desanima no meio do caminho, mas a promessa ela continua efetiva e real. A terra continua lá, e se ele deu, a terra é nossa por herança. Mas ele entende o tempo, porque no tempo correto de Deus, ele pode ter a plena certeza de que Deus vai entrar com ele. E aí a guerra que seria nossa agora é de Deus. Porque tudo aquilo que a gente pega antes do tempo, ainda que seja promessa de Deus, vai nos trazer problema. Vai nos trazer guerras que a gente não vai conseguir vencer, irmão.
E não é que a promessa não era nossa, é nós que pegamos no tempo indevido. Quem nunca viu alguém que tinha um chamado pastoral, por exemplo, e que Deus fala a respeito desse chamado com a pessoa há anos e anos, e parece que não vai acontecer. E aí, de repente, ela dá um jeitinho para que ela seja pastor. E ela é antes do tempo, e quando você vê, a vida dela está destruída. E não é que ela não tinha um chamado, é que ela tomou posse da promessa antes de Deus entregar para ela. E, portanto, ela não podia suportar o peso daquilo. Era impossível vencer sem Deus. Porque se você pegar a sua promessa antes de Deus te entregar, irmão, você não vai conseguir permanecer nela. Eu lembro de um garoto, e esse garoto ele tinha uma promessa poderosa no Senhor, irmão. E ele era um músico de mão cheia, era um cara que, quando ele era ele mesmo, a glória de Deus vinha. E ele ficou lutando anos e anos e anos da sua vida para conquistar um lugar que Deus queria dar a ele. Só que quanto mais ele lutava para pegar de Deus aquilo que Deus queria dar a ele, mas ele queria pegar antes de Deus entregar, mais distante ficava da promessa. E mais as coisas deram errado para ele. E ele não pôde suportar muitas vezes porque ele pegou aquilo que Deus não deu a ele ainda. Porque talvez Deus vai nos dar alguma coisa, mas Ele vai nos dizer, ainda não. Fica tranquilo, é teu, mas não entra agora. É teu, mas não usa agora. Mas em contrapartida, a gente, no meio disso tudo, a gente precisa aprender a ter discernimento. Para quê? Para que também a gente não deixe de entrar quando é a hora de entrar. Para que também a gente não desista da promessa e não prove daquilo que já é nosso e que chegou o momento em que Deus quer nos entregar, irmão. Porque muitas vezes a gente vai para o extremo oposto, irmão. Pela demora, pelas dificuldades. A gente olha e a gente acha que não existe mais a promessa e a gente desiste. E porque a gente desiste, a gente acaba não tendo discernimento de que o tempo chegou e que agora você precisa entrar nesse lugar. Porque às vezes a estação muda e a gente não entra na nova estação, irmão. A gente resolve ficar na estação antiga. Mas às vezes também a estação não mudou e a gente quer forçar a entrar na nova estação. E nenhuma coisa nem outra vai dar certo. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com o Gladys e eu falei assim, cara, eu preciso entrar numa nova estação, eu preciso viver uma nova estação, eu preciso tal. E eu fui falando e ele falou assim, cara, ela já chegou, você só não percebeu e não entrou. Eu estava vivendo algo diferente daquilo que Deus já tinha me proporcionado, simplesmente porque eu não observei que Ele já tinha liberado o tempo de entrar nessa nova estação, irmão. Porque eu acertei quando eu não entrei antes do tempo, mas eu errei quando eu também não entrei na hora que era para entrar, irmão. Então agora ele tem o discernimento e ele entende que esse momento, essa é a hora dele entrar naquela terra que foi prometida a ele. E agora aquele homem que esperou e que discerniu o tempo correto, agora ele vai entrar na terra. Só que aí é algo muito estranho, irmão. Porque agora ele te dá a promessa com um problema dentro. Agora ele te entrega a terra que mana leite e mel, mas que está cheia de gigantes tentando fazer com que você não coma do leite, não beba o leite nem coma o mel. Agora ele te dá a promessa, mas está cheio de coisa atrapalhando você efetivamente provar da promessa. Porque Deus quer ver o seu esforço, e Deus quer ver o seu zelo, e Deus quer ver a sua fé em meio a uma promessa que aparentemente foi entregue, mas está cheia de problema. E está cheia de luta. Porque Deus, às vezes, Ele não te dá promessa
já remida, ele vai te dar a promessa com a luta. Agora é sua, você pode entrar, mas tem que derrubar o gigante. Agora é sua, mas os problemas estão lá. Mas você vai precisar superar os problemas para que você prove daquilo que ele já te deu. Porque não existe promessa de Deus entregue a você que não vai demandar esforço, irmão. Que não vai demandar você lutar para que você continue lá. Porque o nosso maior problema não é que a gente não consegue alcançar algumas coisas. O nosso problema é a permanência, irmão. A gente não consegue permanecer dentro da promessa. Assim como não é difícil você receber uma presença poderosa de Deus e você começar a viver uma vida lá em cima espiritualmente, mas o difícil não é chegar lá, o difícil é se manter lá, irmão. Muita gente chega lá, muita gente vive uma vida espiritual profunda e sobrenatural, mas se manter lá é que é o problema, irmão. Não descer o nível mais é que é o problema. Porque a gente se acostuma com a presença, a gente se acostuma com a promessa. A gente olha para os problemas ao lado que querem tirar a gente da presença. Por isso, muitas vezes, a nossa vida espiritual é alta e baixa ao mesmo tempo. Ela é muito grande em um dado momento e ela é muito pequena em outro momento. Eu lembro até hoje, eu estava lá no sítio da Lagoinha, lá em Minas, e tinha um dos pastores, era o meu amigo, e estavam lá. E eu lembro até disso até hoje. E aí eu cheguei, e aí a Ezenete, que é responsável por lá, e é responsável pela intercessão da Lagoinha, a Ezenete virou para esse pastor amigo meu e falou assim: Alex, cara, quem é esse garoto do Rio? Eu quero conhecer ele, que eu nunca vi alguém tão cheio do Espírito igual esse garoto. Assim, Rodina. E aí, no dia seguinte, ela falou assim: ô Alex, cadê aquele garoto do Rio? Foi embora? Aí ele, não, tá aí. Não, não tá não. Tem um cara igualzinho ele, cara. Mas não é ele não, porque esse cara que está lá, ele chega a estar opaco, que não tem presença de Deus quase nenhuma. E ele falou: não, cara, mas ele está aí sim. Aí me mostrou para ela, aí ela, não estou entendendo. Aí ela foi perguntar a Deus. E aí Deus falou para ela assim: é porque ele é assim. Tem dia que ele está lá em cima, em mim, e tem dia que ele está lá embaixo. Por quê? Não é difícil, às vezes, no momento de adoração e no momento de alguma coisa, você voar no Senhor, irmão, mas se manter lá é difícil. E a gente fica vivendo uma vida espiritual de altos e baixos. Um dia a gente está cheio demais, outro dia a gente está vazio demais. Um dia pode vir um que vier que você suporta. No outro dia, se não falarem com você, você já quer sair embora, você quer ir embora. Você já quer desistir de tudo. Por quê? Porque um dia a gente está tão alto espiritualmente que pode dar um tapa na cara da gente que a gente está de boa, irmão. Mas no outro dia a gente está tão mal espiritualmente que se um irmão não falar com a gente já quer desistir do evangelho. E a gente precisa aprender a ter essa constância de permanecer naquilo que Deus nos colocou, porque esse lugar é o nosso lugar de segurança, irmão. E toda vez que a gente sai de lá, as coisas se tornam difíceis. Problema sempre vai ter quando ele te entregar a promessa. Porque ele não te entrega de mão beijada, ele não diz para você: olha, está aqui, agora entra Emerson e usufrui. Ele vai falar assim: Emerson, é seu, mas conquista. Eu poderia tirar o gigante, mas eu não quero. Eu quero que você vença o gigante. Eu poderia te dar de mão beijada, mas eu quero que você seja participante. Mas fica tranquilo, se você optar em vencer o gigante, eu vou na sua frente. Eu vou contigo. E aí não tem como não dar certo. Não é que ele vai nos tirar da luta, mas ele vai na luta com a gente. E toda vez que ele estiver na luta, é impossível que a gente perca. A gente olha para o gigante quando nós deveríamos olhar para ele, irmão.
Porque Caleb, lá atrás, quando todo mundo olhou para os gigantes e achou os gigantes grandes demais, Caleb olhou e falou assim: Ih, se não sair da frente, irmão, eu estou com Deus. Foi Deus que falou que vai dar a terra, se não sair da frente. E anos depois, 40 e tantos anos sem o cumprimento da promessa, ele continua acreditando na mesma coisa. Eu tenho 85 anos, mas pode me dar que se esse gigante não sair da frente, eles estão perdidos. Porque essa tem que ser a nossa visão, irmão. A questão é como nós olhamos essas coisas. Porque a gente pode ter uma vida inteira vivendo como escravo, com medo de tudo, olhando para o gigante e achando o gigante grande demais. Ou a gente pode entrar num lugar de filhos, entender que nós somos filhos do rei e que toda vez que nós enfrentamos uma batalha, ele vai conosco, e aí é o gigante que é pequeno demais perto dele. Tudo depende da sua percepção, irmão. Quem já viajou de avião aí sabe. Você olha o avião no céu, ele é minúsculo, mas se você olhar o avião de perto, ele é gigantesco. A questão é de onde você está olhando o problema, que se você olhar o problema de perto de Deus, os problemas se tornam pequenos demais, irmão. Mas se vocês olharem esse problema longe de Deus e só perto do problema, aí é o problema que parece grande demais. Eu não sei quais foram as nossas promessas. Eu sei as minhas, mas eu não sei as de vocês. E eu sei que muitas delas, elas não se cumpriram ainda. Muitas delas até parece que não vão se cumprir mais, porque tem tanto tempo, irmão. Tanto tempo. Tem promessa na minha vida que demoraram nos 18 anos, irmão. Eu estou vivendo agora, comecei a viver em 2022. E tudo dizia ao contrário. E quer saber, irmão, comecei a viver essas coisas. Aí sabe o que aconteceu, Rondinelli, quando eu comecei a viver essas coisas? O gigante estava lá, cara. E a gente tem que vencer o gigante todos os dias, né, viu? Todos os dias. Porque senão a gente não prova do favor e da graça de Deus. A situação mudou, mas o gigante continua lá tentando resistir. Já não passo as mesmas provações, mas o gigante, para que eu viva o novo de Deus, o gigante continua me afrontando dia após dia, para que eu volte lá para as provações passadas. Porque a ideia dele é que você não entre, irmão. Porque se você não entrar, você continua vivendo o que você vivia lá atrás. E ele vai tentar te afrontar de tudo quanto é jeito. Eu sempre penso numa luta de boxe, como se você estivesse lutando e Deus está te dando a força, aí você quase nocauteia o inimigo, aí ele levanta atordoado, e quando ele levanta e volta para a luta, você está morrendo de medo dele. Porque você vê que ele é maior do que você, que ele é mais forte que você, e você nem viu que você já o derrotou e que ele está com medo, mas ele não aparenta. E a gente parece que nem percebeu que a gente já deu praticamente um nocaute nele. E a gente está com medo de lutar, não entendendo que tem a ver com a força de Deus e não com a nossa. E é impossível perder quando Deus está na coisa. É por isso que Caleb podia dizer, cara, está na hora, agora chegou o tempo, me dá isso aí. E tem outra, foi Moisés que falou, e ele foi boca de Deus, porque na verdade quem prometeu para mim foi Deus. Moisés foi só um instrumento. E eu quero. Beleza, tá aí. Só que tem que ir lá conquistar, tem um monte de gigante. Não tem problema não, irmão. Deus me deu, eu vou lá e rebento todos os gigantes. Tudo vai depender da nossa percepção, irmão. Por isso, quando o povo de Israel estava sendo afrontado por Golias, naquela época, o que acontecia? Para se poupar o exército, em vez de se botar o exército todo para lutar contra todo o outro exército, às vezes os caras faziam o seguinte, ó, vou pegar o meu melhor lutador e você pega o seu melhor lutador. Quem vencer, domina o outro exército.
E aí Golias era grande demais, irmão. E ele não era só grande, ele tinha o melhor armamento. E ele não só tinha o melhor armamento, ele era mestre na arte da guerra. O cara era bom, irmão. Se o cara fosse pequenininho, já era ruim, porque ele entendia tudo de guerra. E ficava pior, mesmo se ele fosse pequenininho, porque além dele entender tudo de guerra, ele tinha os melhores equipamentos. Mas além disso tudo, o cara era grande e forte. E ele afrontava todos os dias o povo de Israel. E todo mundo morria de medo a ponto dos caras serem tão covardes que eles não tinham coragem nem de botar, já que tem que ir, vamos botar alguém e a gente se entrega logo. Porque todo mundo morria de medo, porque olhava para aquele gigante e falava assim, não tem como vencer. Grande, forte, melhor armamento, sabe tudo de guerra. Aqui a gente não é grande, não é forte, não entende de guerra direito, nosso armamento é ruim. Aí chega um menino pequenininho, vê o tamanho de Carlos assim mais ou menos. Né, Carlos? Menino pequenininho devia ter seu tamanho assim. Um pouquinho maior. Aí chega um menininho lá, vai levar comida para os seus irmãos, a dizer Davi, e ele olha para o gigante, está afrontando o Deus de Israel? Bota aí que eu vou lá. Veja só, irmão. Pequeno, não entendia de guerra, estava todo soldado, ele não era soldado, e ele falou assim, não, deixa que eu vou. E aí Saul até tenta numa boa vontade, fala assim, não, vou botar minha armadura em você, a armadura é grande demais, não serve para ele. Diga-se passagem, só serve para a gente aquilo que Deus deu, irmão. Não adianta você tentar agir como o outro, ou botar aquilo que o outro coloca, que não funciona. E aí Davi fala assim, não precisa nem de armadura. E aí ele pega 5 pedrinhas, cara, um estilinguezinho. O gigante chega e fala assim, tá de brincadeira, né? Um baixinho desse aí, vocês estão de comédia comigo. E ele fala até para Davi, tá achando que eu sou cachorro? E sabe o que acontece, irmão? Qualquer um de nós, talvez, nesse momento da luta, a gente correria para se esconder do gigante, para achar o melhor lugar para a gente se esconder, para a gente pegar ele de um jeito melhor. Davi, ele sai correndo de encontro ao gigante, irmão. Porque ele realmente não estava com medo, ele sabia que era Deus que iria com ele. E aí a pedrada é certeira, você conhece a história. E ele vai lá e ainda corta a cabeça do gigante. E sabe o que foi? Foi fácil, Rondinelli. Ele nem gastou as 5 pedrinhas. Talvez foi das batalhas mais rápidas que aconteceram. Porque ele entrou, correu, pegou a pedrinha, correu, deu a pedrada e acabou a luta. Mas para todo mundo, parecia impossível vencer aquele gigante. Para Davi, não, irmão. Era alguém que estava afrontando a Deus, e porque estava afrontando a Deus, quem ia na frente dele era Deus. E ele sabia que não, era impossível errar, porque quando ele lançasse a pedra, quem acertaria era Deus. E quando a gente entrar no lugar certo e que tiver o gigante, quando a gente for contra o gigante, quem vai derrubar o gigante é Deus, irmão. Não tem a ver com a nossa força. A questão não é que Davi se achou melhor do que os outros, ou que Davi achou que ele era mais preparado. Davi sabia das suas fraquezas, das suas debilidades. Mas ele sabia que Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza e que Deus podia se mostrar forte em meio à fraqueza dele. Qualquer homem podia ter provado daquilo, do favor de Deus, irmão. Mas Davi escolheu provar do favor de Deus. A questão é, qualquer um de nós aqui pode provar do favor de Deus. Mas quem vai escolher provar do favor de Deus? Porque para provar do favor de Deus,
tem que derrubar o gigante primeiro. Mas se no meio do caminho, irmão, você derrapou, se no meio do caminho você desistiu, se no meio do caminho você não fez o que era correto, fica tranquilo. Deus está sempre nos dando novas oportunidades para que a gente viva o extraordinário de Deus. Davi errou muito durante seu reinado, mas toda vez que ele se arrependeu, ele tinha novas oportunidades em Deus. E Deus ainda diz assim: um homem segundo o meu coração. Tinha tanta gente melhor que Davi, tinha tanta gente que pecava menos que Davi. Diga-se de passagem, Saul pecou menos que Davi e dançou, irmão. A questão é que Davi pecava, mas era quebrantado. E ele se arrependia. E ele era capaz de dizer para Deus assim: pode arrancar o que o Senhor quiser de mim, arranca mulher, filho, dinheiro, palácio, só não tira de mim o teu espírito. Porque ele entendia que era o bem mais precioso e que é com o espírito que a gente consegue vencer todas as coisas. Porque não tem a ver com a força do nosso braço, tem a ver com a força do espírito. Tem a ver com quanto nós nos rendemos. Quanto mais você se render, mais forte você se torna no espírito. Quanto menos você se render, mais forte você se torna na carne, que não te serve para nada. Porque o inimigo é maior que a sua carne. Mas ele não é maior que o Espírito de Deus. Então eu não sei, irmão. Existem tantas promessas, eu não ia nem pregar isso. Depois eu fui ali para o canto, estava pensando um pouquinho a respeito disso. E entendendo que Deus, ele é um Deus que cumpre aquilo que ele fala. Entendendo que se a gente se posiciona para receber essas coisas, irmãos, a gente vai receber. E se a gente se posiciona, não com medo do gigante, mas entendendo que Deus nos entregou e se Ele nos deu é nossa, o gigante vai cair por terra. E eu não preciso ter força para isso. Eu preciso me render a Ele para que isso aconteça. Parecendo Claudinho Bochecha, nosso sonho não vai terminar. Ontem, 2 horas, irmão, da manhã. Você acha que eu estava fazendo o quê? Orando? Não, eu estava vendo o filme do Claudinho Bochecha. Aí 3 horas da manhã, aí eu fui. É que minha filha queria que eu visse com ela. E aí 3 horas eu fui orar. Mas aquilo... Não queria ver não, mas não me arrependi não. Porque fala de alguém que acreditou naquilo que um dia foi liberado para ele e ele acreditou até o final, irmão. E a ponto de levar a outra. E a história é bacana, porque no final parece que ele já sabia de tudo, assim, né? E era maneiro, porque assim, em todo momento de problema ele orava e chamava para oração, enfim. E foi alguém que acreditou numa palavra, irmão. E Deus já liberou tantas palavras para a gente, e a gente parece que esquece das palavras em meio às dificuldades. Porque ali, por exemplo, no filme, foram tantos nãos, tantas dificuldades. Um pensava em desistir e o outro perseverava. Vai dar certo. Vai dar certo. A ponto de ficar esperando um telefonema, né? E falou assim, liga para o meu empresário, era um orelhão. E ele ficou o dia inteiro, não, vai ligar, vai ligar. Porque havia uma palavra, irmão.
E a gente, como cristão, a gente precisa perseverar. A gente precisa perseverar numa palavra, porque se ele liberou uma palavra, ela vai acontecer, irmão. Pode não ter chegado o tempo. E eu sei que é doloroso quando demora, irmão. Eu sei porque eu vivi isso. A Bíblia fala isso. Vai adoecendo o nosso coração. Mas a gente não pode deixar de continuar crendo, porque ele falou, irmão. E na hora de entrar, não deixa de entrar, porque você viu o gigante lá. Bota o gigante para correr. Porque se a terra é sua, Deus te deu, Deus garante, irmão. Deus não está mandando você... Fala. Fala, vai falar. Fala. Fala. É só você não falar assim para mim. Não, é porque eu só queria... Não quero te atrapalhar, mas já que você... Mas é porque estava queimando ele, meu espírito, Micael, falando sobre essas coisas, sobre promessa, sobre que esse lugar da promessa ainda existem gigantes. E eu só queria dar um testemunho, porque eu creio que quando a gente mostra algo de uma forma lúdica, parece que a gente absorve mais, e é um testemunho vivo da minha vida, do Micael. Eu orei durante alguns anos para sair do apartamento que eu estava, porque eu entendia que ali não era mais o nosso lugar. Aquele lugar já me incomodava. E orei uns bons anos por aquilo. E um dia Deus fala comigo, e nós passamos 18 anos de muitas provações financeiras terríveis, 18 anos. E um dia eu estava em casa e o Senhor falou comigo: até aqui fui eu provando vocês. Daqui por diante não sou mais eu. Vocês vão permanecer aí se vocês quiserem. O Senhor falou claramente comigo. Até aqui fui eu sim, provando. Por isso que a importância de entender o tempo e o modo do Senhor agir. O tempo, o Micael falou sobre isso, sobre o tempo de requerer as coisas e de entrar naquilo que Deus tem. E o Senhor falou claramente: até aqui fui eu. Daqui por diante é vocês. É o entendimento, é a atitude de vocês que vai definir se vocês vão permanecer nesse lugar ou se vocês vão entrar num novo lugar. E não fala... E quando eu falo de sair de um apartamento para ir para uma casa, eu não estou falando apenas de um lugar geográfico. Eu falo de um lugar espiritual que o Senhor estava promovendo a gente. E aí aconteceu uma coisa, enfim, só para encurtar, depois eu conto melhor a história. A gente entrou na casa. A gente saiu do apartamento, chegou a gente do apartamento, a gente foi para uma casa de uma forma sobrenatural. Minha prima e meu primo estão aí, eles foram participantes, né, ativos desse milagre, e de uma forma sobrenatural, enfim. Só que quando a gente chegou naquele lugar, irmãos, nós passamos meses sem desfrutar daquele lugar. Porque o gigante vinha todo dia e falava: olha, vocês não vão conseguir pagar, não. Olha, não dou 2 meses. Vocês não vão conseguir. A gente vinha de 18 anos de luz cortada, de muita dificuldade. A gente vai para um lugar para pagar aluguel. Vocês não vão conseguir, não. Passamos bons meses, né, Micael, sem desfrutar, estando na promessa, mas sem desfrutar dela, porque o gigante se levantava todos os dias. E, gente, pensa, quando a gente entrou naquele lugar, tudo aconteceu. Eu fiquei sem luz por conta da Enel, minha geladeira queimou por causa da Enel. Pensa um monte de coisa que aconteceu ao mesmo tempo. E o inimigo falava assim: está vendo? Não foi para vocês terem vindo para cá, não foi Deus que trouxe vocês para cá, porque isso tudo está acontecendo, porque a gente tem uma tendência a achar que as coisas, quando dão erradas, é porque Deus não está nelas, ou porque não, Deus está ensinando, Deus está forjando. E nós perseveramos naquele lugar, e a cada mês Deus foi numa fidelidade, foi provendo, mas eu lembro que a cada mês que a gente pagava aluguel, o gigante vinha: esse mês você pagou, mas mês que vem não era assim, amor? Esse mês você conseguiu, mas como é que vai ser mês que vem? Legal. E a gente foi vivendo essa opressão e não, a ponto de não desfrutar da promessa, estando na promessa sem desfrutar. Mas a gente foi vencendo, a gente foi orando, e a gente foi entendendo aquela movimentação, a gente foi entendendo que a gente estava na terra, mas que os gigantes ainda estavam ali. E a gente começou e a gente permaneceu crendo naquilo que Deus tinha falado. E posso te dizer uma coisa para vocês? A gente vai fazer, tem 1 ano e meio lá, mais ou menos. O inimigo é persistente. Ele continua dizendo, às vezes, como é que vai ser mês que vem? Ele continua tentando.
Porque ele não desiste, ele é incansável, até ele quer tirar, talvez ele não consiga impedir eu e você de entrar na promessa, nesse lugar de promessa. Mas ele vai roubar a alegria, ele vai tentar roubar a alegria, ele vai tentar roubar o desfrute daquilo ali que Deus te deu. Por isso que a nossa mente ela tem que entender aquilo que o Micael falou, entender o tempo e ter convicção da palavra, e ter convicção daquilo que Deus falou é de extrema importância. Porque o gigante ele vai se levantar, mas assim como Davi, que tinha uma convicção de quem Deus era, eu e você precisamos ter uma convicção de quem Deus é na minha e na sua vida. Para que quando esse gigante se levante para afrontar, a gente não, calma aí, pode parando. Pode parando. Para, porque eu sei quem me colocou aqui. Para, que eu sei que quem me trouxe para essa casa foi o Senhor. Amém? Então, eu só queria trazer esse testemunho de uma forma lúdica para você entender. Eu acho que retrata muito bem essa palavra, esse testemunho da nossa vida, acho que retrata muito bem essa palavra que o Micael está trazendo, só de uma forma lúdica, para você empreender no seu espírito e você entender que o que a gente fala nesse altar, a gente não fala de história, a gente não entende a palavra de Deus como uma história a ser contada, mas é uma história a ser vivida, ser experimentada. Então, por isso que meu espírito estava queimando ali para contar esse testemunho. Não é só conhecer as histórias bíblicas, mas é experimentar. É se colocar nesses lugares desses personagens e se permitir viver as coisas que esses personagens viveram, porque a Bíblia a palavra de Deus vai falar que a Bíblia ela é poderosa e ela é necessária para nos instruir em todas as coisas e nos forjar. Então, é isso, é viver a palavra. Testemunho é isso, é viver a palavra. Amém? Desculpa. Mas é isso, irmãos. E a gente vive lutando sempre com os gigantes, mas a gente tem vencido. Lá em casa, por exemplo, as contas são dia 5, dia 10, dia 11, dia 13, dia 17. Aí dos dias 5, a gente dorme dia 4 sem ter o dinheiro. Aí dia 5 surge o dinheiro do dia 5. Mas não vem ainda do dia 13. Não vem ainda do dia 10. Aí dia 10, Rondinelli, aparece a do dia 10. Dia 13, aparece o valor que eu preciso pagar dia 13. Dia 17, aí aparece a do dia 17. E vou te dizer, e às vezes acontece de atrasar. E aí, por exemplo, a dona da casa nunca pediu juro quando atrasa. Nunca virou um mês. E aí, quando atrasa, Deus manda, inclusive, os juros. E aí eu vou lá e pago, sem ela pedir. Ela diz que não precisa, mas a gente vai lá e dá assim mesmo. Porque Deus envia com isso. Mas geralmente, irmãos, eu durmo no dia 4, Rian, sem ter o dinheiro da conta dia 5. Dia 5 ela cai. Mas não cai para os outros dias, só vai cair no dia de cada conta. E quando atrasa é difícil, mas geralmente ela chega no dia correto. E se atrasar, até os juros Deus manda. E a gente vai derrubando o gigante, mas como Vilma disse, 6 meses. A gente não ia na piscina, a gente não fazia nada na casa, porque a gente não conseguia usufruir da casa. Às vezes nem se achava digno também, né? Mas o fato é, irmãos, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E que toda a promessa de Deus, ela continua de pé, irmão. Talvez só não chegou o tempo. E se não chegou, não ouse entrar. Mas se chegou, não fique estagnado. Entre. Mas tem gigante, pastor. Entra lá e derruba, irmão. Mas ele tem muito armamento. Pega só uma pedrinha e deixa Deus direcionar a pedra. É impossível perder com Deus, irmão. É impossível perder com Deus. Vamos ficar de pé? E eu creio que para muitos de nós, irmãos, se você está aqui escutando essa palavra, é que nosso sonho não vai terminar. É porque você está prestes a entrar dentro daquilo que Deus te chamou um dia, irmão.
E Deus está te alertando para que você não tema o gigante. Porque quando a promessa chegar na sua mão, o gigante vai estar lá. Mas é Deus que garante que a terra é sua. Porque a terra não é de gigante. A terra é de Deus. E se Deus te deu, agora ela é sua. E não tem gigante que possa permanecer numa terra que não é dele, que é de Deus. E que Deus agora, por livre vontade, te deu. Então se preparem nesses dias, irmãos, para entrar nos lugares onde Deus um dia liberou para você. Não corra. Tem um gigante, irmãos. Olhe da percepção de Deus. Se você olhar do alto, o gigante é pequeno, irmão. Se você for para onde Deus está, e se você estiver com Deus, quando você olhar para o gigante, você vai ver que o gigante é apenas uma formiguinha. Já viu quando você vai num prédio que é alto pra caramba, e você olha lá para baixo, as pessoas são minúsculas, não dá nem para você reconhecer quem são as pessoas? Exatamente nos lugares altos que a gente precisa estar, irmão, para que a gente olhe e veja o tamanho real do gigante. Que é pequeno demais, irmão, porque Deus é gigante. A gente vai orar, irmão. E a gente vai orar junto. Mas nesses dias Deus está destravando o destino profético de muita gente, para poder entrar no lugar que Deus sempre te chamou para estar, para viver aquilo que talvez você nem acreditava mais que pudesse viver. E se você quer viver isso, eu queria te fazer um convite, irmão. Sai do seu lugar, vem aqui para frente, a gente vai orar junto. Você que me conhece, você sabe que eu não fico insistindo. E eu vou falar uma vez só.